Ok, então vamos lá, né? Recebi meu kit agora. Esse treinamento aqui, eu sempre falo que é a primeira coisa que a gente precisa fazer com todo mundo que inicia no mundo dos óleos essenciais, que é orientar, não só revisar, lembrar para a pessoa sobre os óleos essenciais que ela assistiu numa apresentação com você, mas também para mostrar para ela que é possível viver uma rotina, um estilo de vida saudável através dos óleos essenciais. Então, primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Ariadne Fadi, sou casada com o Fadi, né? Sou mãe do Ravi e da Isabela. Quando nós conhecemos os óleos essenciais, Ravi tinha 4 anos, Isabela 1 ano e 4 meses. Então, para mim, como mãe, uma das minhas principais alegrias, um dos meus maiores resultados em Doterra é poder cuidar deles de maneira 100% natural com os óleos. São 5 anos que Ravi e Isabela não fazem uso de medicamento, são 5 anos que eles não vão na emergência de um hospital, porque todas as vezes que eu precisei, é óbvio que eles tiveram algumas situações de saúde, de adoeceram, são crianças normais, mas eu até digo que eles adoeceram muito pouco comparado ao que eu vejo, mas 100% das vezes que eu precisei, os óleos essenciais atenderam às minhas necessidades. Então, a gente realmente pode ter os óleos essenciais como a nossa primeira linha de defesa, a nossa farmacinha natural. Por formação acadêmica, eu sou engenheira agrônoma, então de planta eu entendo. Na época da faculdade, eu sempre fui muito para a parte da ciência. Eu, por 2 anos consecutivos, eu fui bolsista de iniciação científica, né? Tive vários estudos publicados. Então, eu sempre gostei da ciência. Então, quando eu conheci os óleos essenciais da Doterra, a primeira coisa que eu quis entender foi, né, como que esses óleos essenciais agem, se existe embasamento científico, é mais do que um cheirinho, e que a gente pudesse substituir de fato, né, aquela caixa de medicamento que a gente geralmente as pessoas têm, que metade está vencido e metade talvez a pessoa nem precisava ter utilizado. Hoje nós estamos no nível de Blue Diamond, somos membros do clube de fundadores, então a gente tem uma alegria muito grande, né, de realmente vestir a camisa da empresa, propagar o poder dos óleos essenciais, que o nosso é único e diferenciado, e a seriedade da empresa, né? Então, tudo que eu falar aqui para vocês é porque eu tenho confiança na Doterra. Então, primeira coisa que eu quero que você reflita, né? Você consegue imaginar uma maneira de tratar suas emoções, sua saúde física e atingir um novo patamar de qualidade de vida de modo 100% natural e cientificamente comprovado? É justamente isso que os óleos essenciais vão proporcionar. Então, a gente sabe que muitos óleos essenciais têm ações fisiológicas, têm ações que a gente pode sim substituir alguns medicamentos, mas é muito mais do que isso. Não é olhar para os óleos essenciais como algo para remediar, que é o que as pessoas fazem com os remédios. É, de fato, viver diariamente os óleos essenciais e, consequentemente, vocês vão observar que você vai ter a saúde vai ficando melhor. O sono melhora, o intestino melhora, as emoções melhoram, o teu sistema nervoso melhora, a imunidade. Então, de fato, você vai viver uma qualidade de vida. Então, para relembrar, né, o que são os óleos essenciais, são substâncias naturais criadas pelas plantas, é o sistema imunológico da planta. Ela desenvolve, ela cria, né, ela produz óleos essenciais pensando nela, na planta. Então, essa maneira de se defender de vários fatores. Tem esse nome de óleo só porque não se mistura na água, porém ele é lipossolúvel e extremamente concentrado. Então, a gente sabe a potência de um óleo essencial, chega a ser 50 a 70 vezes mais potente do que se você usasse a planta propriamente dita. A gente consegue obter óleo essencial de diversas plantas e de diversas partes das plantas. Então, tudo que a gente precisa está na natureza. Às vezes eu gosto de falar assim, que eu não sei qual é o seu problema, mas nós temos um óleo essencial para isso. Então, a gente consegue obter os óleos essenciais por prensagem a frio ou destilação a vapor, tá? Dependendo do óleo essencial, você pode ter até 300 compostos químicos em um único óleo essencial, tá? Isso para a gente traz muita importância. Como? Ariadne, se você parar para pensar na maioria dos medicamentos, né? Então, as pessoas vão lá, quem não conhece o óleo essencial ainda, tá com uma dor de cabeça, aí o que ela faz? Ela vai lá e toma uma Neosaldina. A Neosaldina é só para dor de cabeça, não serve para mais nada. Diferente de um medicamento que nós temos algumas substâncias sintéticas que é para uma ação específica, o óleo essencial não. Por conta dessa quantidade, né, maravilhosa de compostos químicos, um óleo essencial ele tem mais de uma ação. Então, com um óleo essencial, você pode utilizar de mais de uma maneira. Então, mais uma vez, a gente consegue, né, até melhorar e diminuir o nosso custo-benefício.
e é algo utilizado há milhares de anos. Eu gosto de falar que os óleos essenciais, o mundo dos óleos essenciais é atemporal. Existe há milhares de anos, existe hoje e vai existir para sempre. E nós podemos levar esses óleos essenciais para as nossas futuras gerações. E esse diagrama aqui, você já deve ter visto, se não, vou te apresentar aqui, é justamente o que a doTERRA nos mostra. Né? A doTERRA ela quer que a gente, de fato, viva um estilo de vida saudável através dos óleos essenciais. E esse diagrama do bem-estar, ele faz parte do material oficial da doTERRA, onde ele mostra, né, ali a base da nossa saúde tem que ser o quê? A alimentação. Como está a nossa alimentação, o que você tem colocado para dentro do seu organismo. A gente sabe que por mais que a gente tente ter uma alimentação 100% saudável, a gente acaba se intoxicando, e isso é importante porque você precisa desintoxicar diariamente o seu organismo, mas nós temos, além dos óleos essenciais, uma linha de suplementação, de nutrição, que vão te ajudar a dar esse suporte. Quando a gente pensa numa qualidade de vida, num estilo de vida saudável, a gente pensa na nutrição, que é a base de tudo, é a alimentação, e a gente precisa estar em movimento, a gente precisa se exercitar. A atividade física ela é fundamental para ter uma saúde em dia. E aí nós temos óleos essenciais que vão ajudar nessa parte do exercício, como o óleo essencial de hortelã-pimenta, como o nosso Deep Blue, até mesmo a copaíba. A gente precisa descansar o nosso corpo. E nós temos óleos essenciais que, de fato, eles fazem com que você tenha aquela noite de sono revigorante e reparadora. Você equilibra as emoções. A gente precisa reduzir as toxinas, é algo que a gente precisa fazer diariamente, porque, como eu falei, nem sempre a gente consegue viver ali 100% como a gente gostaria, e a gente está o tempo todo em contato com o meio ambiente, com substâncias que nos intoxicam. E a gente precisa fazer uma desintoxicação, a gente precisa ajudar o nosso organismo a desintoxicar. E, por exemplo, trazendo para vocês, os cítricos são óleos essenciais maravilhosos para ajudar nessa desintoxicação. E não só na desintoxicação, né, mas como antioxidante também. Cuidados pessoais e conscientes, nós sabemos, por exemplo, que a gente precisa estar fortalecendo a imunidade. E a imunidade ela não está relacionada somente ao não ficar doente ali, né? A gente sabe que existem vários fatores, como o sono, como o intestino, que vão contribuir ou não, né? Para a nossa imunidade estar em dia, as coisas que a gente coloca até mesmo na pele, o que a gente está usando como cosméticos, tudo isso vai influenciar nos nossos cuidados pessoais. E é óbvio que a gente tem que ter, né, cuidados proativos, que vem a parte, né, de profissionais da saúde, onde você precisa fazer o seu check-up, você precisa saber como está o seu organismo. Então, você percebe que a gente consegue, sim, introduzir os óleos essenciais numa rotina, num estilo de vida. E é óbvio que os óleos essenciais vão ajudar a gente pontualmente em algumas situações. Falando em uso seguro, é óbvio que isso aqui dá um treinamento para mais de 1 hora, mas aqui é uma maneira objetiva. Existem algumas práticas que, se você faz corretamente, você vai viver os óleos essenciais de maneira 100%. O óleo essencial, ele é natural, e ele, quando você usa corretamente, você não tem esses efeitos adversos que a gente vê na alopatia. Então, vamos lá. Usar a quantidade correta. Eu sempre falo que no mundo dos óleos essenciais, menos é mais. Aqui você sempre vai usar pequenas gotas e você vai ter grandes resultados. Então, sempre utilizar a quantidade correta. Não há necessidade de uma quantidade muito grande de óleo essencial, porque a gente sabe da potência. Então, quando a gente fala que um óleo essencial de hortelã-pimenta, uma gotinha, equivale a 28 xícaras de chá, eu estou falando da potência. Então, é importante que você saiba que não há necessidade disso. Pequenas gotas, grandes resultados. Outra coisa, Ariadne, eu preciso entender de todos os óleos? Não, mas você precisa entender do básico dos óleos essenciais, principalmente dos óleos essenciais que fazem parte da tua farmacinha natural. Então, se eu entendo a função de cada óleo essencial, eu consigo, né, até mesmo que intuitivamente saber qual óleo essencial eu vou utilizar. Então, por exemplo, Ariadne, eu quero dormir. Se eu sei que para dormir é a lavanda, eu não vou usar o hortelã-pimenta. Porque o hortelã-pimenta, ele não vai me ajudar a dormir, é o contrário. Ele oxigena no meu cérebro, então ele vai me deixar em estado de alerta, ele vai me acordar. A mesma coisa, o contrário. Ariadne, eu quero ter mais energia, eu quero, né, me concentrar, estou estudando, vou usar lavanda. Óbvio que não. Então, quando você entende a função básica de cada óleo essencial, você consegue ter um uso seguro dele. Uma observação, áreas sensíveis, então a gente nunca aplica dentro da mucosa nasal, então você não vai pingar o óleo essencial direto no seu nariz, você não vai pingar o óleo essencial direto no ouvido, e é importante que a gente faça diluição. Então, quando eu vou usar topicamente, independente de quem seja, vamos usar diluído com óleo vegetal, porque eu diminuo qualquer tipo de sensibilidade e eu aumento a absorção do óleo essencial.
Nunca passar nos olhos, mas eu sei que às vezes você está inalando ali um hortelã-pimenta e você esqueceu e triscou, ficou muito próximo dos olhos, vai irritar. Lembra que óleo essencial não se mistura na água? Então, se isso acontecer, não joga água, tá? Porque senão você vai espalhar o óleo essencial no teu rosto e aí você vai sentir mais ali, mais geladinho. Então, o que que eu faço, Ariadne? Pega um óleo vegetal, coloca numa bolinha de algodão, num paninho e vai passando, que aí você vai sentir o alívio. Em se tratando de fotossensibilidade, né? A gente sabe que alguns óleos essenciais, principalmente os cítricos, tá? Praticamente todos os cítricos, eles são fotossensíveis, eles têm uns compostos que quando você aplica na pele e se expõe ao sol, vai manchar, vai queimar tua pele. Então, se tratando dos óleos cítricos, você tem que ter esse cuidado de quando aplicar na pele ou quando você utilizar, não se expor ao sol. E não deixar ao alcance das crianças, tá? Isso aqui é óbvio, porque criança é curiosa, então você, né, mantém ali a uma certa distância, dando os certos cuidados. Então, isso aqui é uma maneira básica, né, um uso seguro dos óleos essenciais. Formas de uso, basicamente você tem 3 formas de uso, existem outras formas, mas a gente sempre fala aqui basicamente das 3 formas. O uso aromático é o que a gente mais utiliza, é quando você inala um óleo essencial, e aqui é importante, quando a gente pensa, né, no uso de inalar o óleo essencial, é que o nosso sistema olfativo está ligado diretamente com o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro responsável pela memória e pelas emoções. Então, quando a gente inala um óleo essencial, as moléculas químicas do sistema olfativo vão ser captadas e vai te levar para o sistema nervoso. E já vai agir no teu mental e no teu emocional. Então, é muito rápida a ação aromática. Eu gosto bastante. Então, o que é usar aromaticamente? Eu vou explicar aqui mais na frente. Outra forma é o uso tópico, é quando você aplica o óleo essencial na tua pele através de massagens e aproveitando alguns pontos do corpo. E o uso interno, se tratando dos óleos essenciais da doTERRA, que são 100% puros, você pode fazer a ingestão de alguns óleos essenciais, tá? Uso aromático, vamos lá. Difusores ultrassônicos, sempre dê preferência para esses modelos da doTERRA, porque são específicos para uso de óleos essenciais, e é interessantíssimo, é importantíssimo que você tenha. Porque quando você usa um difusor no seu quarto, você amplia a sua experiência aromática. Então, a gente sabe que o difusor você vai colocar a água não vai ficar aquecida, esse aparelho ele agita e ele libera uma névoa. E nessa névoa você vai ter ali as moléculas do óleo essencial e você vai ter a experiência aromática. Uma outra forma é a inalação direta, é inalar diretamente do vidrinho, ou como a gente faz, né? Uma gotinha do óleo essencial na sua mão, faz esse movimento e inala. Se você está me assistindo agora e está com o seu óleo essencial, aproveita porque é o momento de você inalar. De preferência, um óleo essencial de hortelã-pimenta ou um cítrico, tá? Então, você inala aqui o óleo essencial dessa forma. Outra, algodão, bolinha de algodão, um paninho, você pode pingar o óleo essencial e inalar. E existe uma técnica, né, que a gente gosta de compartilhar, principalmente para problemas respiratórios. Tá com sinusite, tá congestionado, você pode pegar ou uma baciazinha, ou uma xícara, uma caneca, coloca ali uma água morna, coloca as gotinhas de óleo essencial, pode ser, por exemplo, copaíba com peppermint, limão com melaleuca, o brief, e aí você aproxima o rosto e você vai inalar aquele vapor. Você sente um alívio muito rápido. Uso tópico, né? Eu aplicar o óleo essencial na tua pele. É maravilhoso fazer massagem com óleos essenciais. E aí eu sempre indico fazer com o óleo de coco fracionado da doTERRA ou com creme neutro. A gente sabe que alguns óleos essenciais podem ser aplicados diretamente na pele, como lavanda, melaleuca, copaíba, o balance, o frankincense, mas usando diluído com óleo de coco ou com creme neutro, você aumenta a absorção. Eu gosto da regrinha, tá? Da proporção 3:1. Essa regrinha a gente aprendeu com o Dr. Hill na convenção. Então, é uma regra básica que a gente quer que a pessoa, que você seja o mais simples possível, né? Então, 3:1. 3 gotinhas do óleo de coco para 1 gotinha do óleo essencial. E aí tem um asteriscozinho que são os óleos essenciais quentes, que a gente chama de dermocáusticos. São óleos essenciais, geralmente, que fazem parte de um grupo químico chamado de fenóis, como orégano, tomilho, né? Tem o cravo, canela, a cinnamon que são óleos essenciais mais fortes. Então, esses você vai aumentar essa proporção. Você pode tranquilamente usar 10 gotinhas do óleo de coco para 1 gota desse óleo essencial para aplicar na tua pele. Capim-limão não faz parte dessa família, mas para algumas pessoas que têm a pele sensível, ele também pode ser irritante. Então, quando você for utilizar um desses óleos essenciais, você aumenta ali a quantidade. Uso interno é o ingerir.
Então, os nossos óleos essenciais, você pode fazer a ingestão de alguns óleos essenciais e sempre vai ser orientado, indicado qual que pode, o que não pode. E aí você tem o benefício fisiologicamente falando dos óleos essenciais. Tem óleos essenciais com ação antioxidante, imunoestimulante, anti-infecciosa, antiviral, antifúngica, que melhora a digestão. Então, a gente vai ter esse benefício também. E a gente pode fazer com Mariagem. Alguns óleos essenciais você pode fazer, por exemplo, o uso sublingual, tá? Que é aplicar embaixo da língua. A gente sabe que essa região, a mucosa oral, ela tem uma absorção muito rápida. Lavanda, limão, peppermint, copaíba, frankincense, tranquilamente você pode fazer o uso. Cápsulas vegetais vazias, que a gente consegue obter em farmácias de manipulação, onde ela está vazia, você coloca o óleo essencial que você deseja e aí você vai fazer o uso interno. Do mel, eu gosto demais do uso do mel, principalmente para crianças. Ravi e Isabela, desde que conheceram os óleos essenciais, fazem uso do mel aromático. Então, é minha ferramenta para fortalecer a imunidade. Ou se está sentindo alguma coisa, a gente vai e intensifica. E a gente pode também aromatizar, né? A nossa culinária, fazer sucos, água aromatizada com alguns óleos essenciais. Esse material aqui, inclusive, é um material de Dr. Hill, onde ele mostra, né, a dosagem máxima permitida ou a ideal, né? Então, uso interno é quando você faz a ingestão por cápsulas, por exemplo, ou no mel, e aí o máximo de gotas dentro de 24 horas, 24 gotas, né? Isso aqui é quando você está com alguma situação de saúde, uma garganta inflamada, alguma infecção, e você aumenta a quantidade de gotas, mas a média ali é menor. Oral é sublingual e dermal é na pele. E aqui nós temos para criança também, tá? O ideal, 1 a 2 gotas por dia e o máximo de 12 gotas em se tratando de situações específicas. E aqui nós temos a legenda que você consegue ver até mesmo no site da doTERRA. Quando você olhar que um óleo essencial, ele tem o A, porque ele pode usar aromático, T, tópico e interno. O N você pode aplicar diretamente na pele. O S você vai diluir em peles sensíveis. E o D, obrigatoriamente, você vai diluir. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, a gente está aqui para poder ensinar e orientar o uso correto dos óleos essenciais e fazer você viver um estilo de vida saudável com doTERRA. A intenção é você se apaixonar por esse mundo dos óleos essenciais. E eu sempre falo que isso aqui é um caminho sem volta, tá? Uma vez que a gente entra nesse mundo, a gente não sai mais. Porque é tanto resultado que nos impressiona, é tanta coisa que a gente vai vivendo que a gente não se vê mais. E é importante que você tenha as ferramentas úteis, né? Ferramentas práticas que você vai ter ali de fácil acesso. Então, uma das que eu sempre oriento, tenha um aplicativo Essential Life. A gente consegue ter ele tanto para iPhone quanto para Android. Esse aplicativo, se eu não me engano, não é mais do que R$20 por ano que você paga. E aquilo ali, ó, todo mundo está com o celular na mão. Às vezes você precisa, você está com uma dúvida, você quer uma orientação, você quer saber de algum óleo, de alguma indicação, e aí você vai lá e acessa do seu próprio celular. Então, ele é muito prático, porque ele tem várias formas de utilizar, né? Você pode pesquisar pelos óleos que tem, os óleos simples, blends, você pode pesquisar por situações de saúde, por algum sintoma, por algum sistema, então é muito prático, tá? Outra ferramenta útil que você pode utilizar é através dos livros que nós temos, né? Então, algumas ferramentas úteis para utilizar, nós temos o Fundamentos Essenciais. Você pode adquirir ele, né, livro, e aí nesse livro, Fundamentos Essenciais, é como se fosse um guia de A a Z. Então, nós temos tanto uma parte do livro onde ele vai falar dos óleos essenciais da doTERRA, né, o que são, para que serve, como que atua, como tem uma parte onde é um guia de A a Z. Então, ele vai ter várias situações de saúde e ele vai te oferecer 5 opções dos melhores óleos essenciais que você pode utilizar. Então, fica muito fácil, muito prático e realmente você aprende ali a usar os óleos essenciais. E aqui eu queria falar para vocês sobre os 12 principais. Porque a doTERRA, gente, ela tem mais de 200 óleos essenciais. Só que, inteligentemente, ela escolheu os 12 principais óleos essenciais que toda casa precisa ter. Ariadne, eu quero começar no mundo dos óleos essenciais. Por onde eu começo? Por esses 12. Esses 12 óleos essenciais, eles resolvem, assim, 90% das situações de saúde de uma família. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre cada um deles e depois a gente vai conversar sobre uma rotina com esses óleos essenciais. Então, o nosso óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Ele vai ter na composição dele vários compostos químicos, mas principalmente mentol e mentona. E esses dois compostos aqui conferem a ele propriedade extremamente analgésica, refrescante.
Então, um óleo essencial que a gente utiliza, por exemplo, para dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, você vai pegar uma gotinha do seu hortelã-pimenta e você aplica aqui, ó, nas têmporas e também na nuca. E aí, o que que isso acontece? Ele vai fazendo uma ação de gelar, né? Resfriar a região que está ali tensionada, além de relaxar o músculo. Então, ele vai aliviando a dor. Ele também é hipotensor, então, ao contrário do que se pensa, hortelã-pimenta não eleva a pressão, pelo contrário, ele ajuda a regular a pressão arterial. É imunoestimulante, então é muito bom para a imunidade, além de ser mucolítico, ou seja, ajuda, né, a fluidificar o muco e evitar a produção de catarro, né? Então, é o que todo mundo não quer, mãe, pai não quer filho doente. Então, ele abre as vias aéreas superiores, melhora a tua respiração. É um óleo essencial, por exemplo, que é muito bom para a saúde digestiva. Existem, inclusive, estudos científicos mostrando a eficácia dele para a síndrome do intestino irritável, ou seja, ele desinflama a nossa mucosa intestinal. Maravilhoso para a saúde do couro cabeludo, tá? Ele é antisséptico, ele cuida ali da saúde do couro cabeludo, como ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Né? Aqui tá trocado. Então, o uso dele é tópico, aromático e interno, tá? Ele não é fotossensível, depois a gente corrige. Nosso óleo essencial de lavanda, esse aqui é o nosso queridinho. Lavanda é uma verdadeira panaceia, é rica em acetato de linalila e linalol, e são esses compostos que conferem a ela a propriedade de ser calmante, tranquilizante, sedativa, traz muito suporte para o nosso sistema nervoso e límbico. Então, é um óleo essencial que ajuda, por exemplo, as pessoas a dormirem melhor. A gente sabe o quanto é importante um sono reparador, que de fato a pessoa ela entre, né, na fase REM do sono. E o que que a lavanda faz? Então, o que que ela faz quando você inala a lavanda, quando você aplica a lavanda, ou até mesmo quando você usa internamente? Ela reduz a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. Ela diminui o nível de cortisol no nosso sangue, ela age diretamente no sistema GABA, que é um neurotransmissor que desacelera o nosso cérebro e faz a gente ficar mais calmo. E aí vai ajudar também ali na melatonina. Então, por isso que lavanda ajuda a gente a dormir. Além disso, é extremamente analgésica e cicatrizante. É um dos óleos essenciais com, assim, muita ação cicatrizante. Então, para corte, queimadura, picada de inseto, ferimentos, dermatites, a lavanda ela pode ser aplicada no local. Limão siciliano é um óleo essencial cítrico, vem da casca do limão siciliano, é rico em limoneno, que é um solvente natural de gordura, é um óleo essencial extremamente hepatoprotetor, então ele ajuda na saúde do fígado. Além disso, ele é antioxidante, desintoxicante, antiviral e imunoestimulante. É um óleo essencial, por exemplo, que é muito bom você fazer o uso interno dele todos os dias de manhã. Sabe aquele shotzinho matinal que é importante para dar aquele up no teu corpo, no teu organismo, acordar tudo? Você vai colocar o óleo essencial de limão siciliano. Você pode pegar 2 gotinhas do óleo essencial e colocar na tua água, por exemplo. Inalar um óleo cítrico é muito bom, porque ele melhora o nosso humor. Quando você inala qualquer cítrico, seja o limão, tangerina, né, e outros que nós temos, ele estimula a liberação de dopamina e serotonina. Então, as pessoas ficam felizes, né, você fica motivado, você fica para cima, você melhora o seu humor, tá? Esse é um uso tópico, né, tem que ter cuidado com a fotossensibilidade, uso aromático e interno. Tangerina, né? A tangerina ela tem mais limoneno do que o nosso limão, tá? O limão siciliano ele vai estar ali na casa dos 50 a 55% de limoneno, já a tangerina ela já chega próximo acima dos 80%. É um óleo essencial que eu gosto muito para o sistema nervoso, para a parte emocional. É um óleo essencial que tem um aroma alegre, estimulante. Tem estudo científico mostrando, por exemplo, que a tangerina ela é muito importante, por exemplo, para diminuir a ansiedade de crianças, né? Principalmente quando vai no dentista. A gente sabe que é meio que um terror ir para o dentista, ir para o médico. Então, foi feito um estudo onde as crianças inalavam tangerina e elas ficavam mais tranquilas, diminuía essa ansiedade e o humor ficava melhor, né? Então, ele melhora muito essa parte emocional. Além disso, é extremamente antioxidante e, como todos os cítricos, também ajuda no sistema linfático, tá? Então, é maravilhoso para fazer massagem, drenagem, melhorar ali a circulação. Gestante, por exemplo, pode utilizar. Também tem que ter cuidado com a fotossensibilidade. O uso dele é tópico, aromático interno. Copaíba, nossa rainha dos óleos essenciais, tá? É rico em beta-cariofileno,
daria para fazer um treinamento de 1 hora só de copaíba, mas eu vou colocar aqui de maneira bem objetiva, da doTERRA diferenciado, tá? Nós temos aqui 4 espécies de copaíferas, e aí essa combinação de espécies faz a nossa química ser única, tá? Então, o óleo essencial de copaíba, ele é um anti-inflamatório poderosíssimo. Tem um estudo feito, inclusive, aqui na Universidade de Ribeirão Preto, onde mostrou que a copaíba foi mais eficiente do que o diclofenaco sódico, que é um medicamento que se encontra em farmácias, né, para diminuir a inflamação. Então, vamos optar pela copaíba. Então, é anti-inflamatório, é antioxidante, ela diminui, inclusive, neuroinflamação. É um óleo essencial que alivia a dor, né? Ele inibe enzimas que causam dor. Então, ele vai ajudar tanto no sistema nervoso, como no sistema respiratório e também no sistema emocional. Muito bom também para a saúde feminina. Uso tópico aromático interno. É importante utilizar a copaíba diariamente, tá? Todo mundo. Então, internamente, a copaíba ela faz uma desinflamação no seu organismo. Melaleuca, nosso antifúngico, né? Então, a melaleuca ela é rica em terpineol, que age destruindo fungos e bactérias. Então, é o nosso antisséptico poderosíssimo, tá? Ele ajuda também a regenerar e cicatrizar a pele, cicatriza de fato de dentro para fora, é importantíssimo para a saúde da pele, sempre para tratar dermatites, psoríase, ou ferimentos mais complicados, como de diabetes, auxilia, combinar a melaleuca com lavanda é incrível. É altamente eficaz contra o vírus da gripe, tá? E também para acne. Ele não tem só essa ação antifúngica que a gente acaba compartilhando muito, né? Ser maravilhoso para a pele, para as unhas, né? Situação de candidíase de repetição, mas é um óleo essencial extremamente antiviral e que trata infecções, principalmente infecções bucodentárias, como aftas, gengivite, né? E também otite, sinusite, faringite. Então, esse óleo aqui ele é incrível e a gente vai utilizar ele de maneira tópica e aromática. Nosso rei dos óleos essenciais, frankincense. A doTERRA, ela pegou 4 espécies de boswellia e concentrou dentro do nosso vidrinho. Então, mais uma vez, a nossa química é perfeita. É um óleo essencial que é rico em monoterpenos, também tem sesquiterpenos. Esse óleo ajuda diretamente no nosso sistema nervoso central. Ele diminui a agitação mental, ajuda no foco, na concentração, no cognitivo. Por isso, ele é interessantíssimo para ajudar no tratamento no autismo e no TDAH. Justamente porque ele faz isso, ele ajuda no foco, na concentração. Uma coisa que esse óleo essencial faz, ele ajuda, né, a oxigenar as glândulas pineal e pituitária, então vai tanto regular a parte hormonal, como vai ajudar o teu ciclo circadiano, né, ajudar o teu corpo a entender que de noite é para dormir e de dia é para ficar acordado. É imunoestimulante, é antitumoral, sedativo, calmante, ansiolítico, você pode fazer meditação com esse óleo, e ele você pode também fazer das 3 formas, tópico, aromático e interno. Frankincense é incrível. A gente tem relatos assim impressionantes do frankincense e é um óleo essencial, inclusive, que você deve fazer o uso diário dele, tá? A combinação de frankincense, copaíba e on-guard, nós aprendemos com o nosso fundador e médico, Dr. Hill, que é um uso obrigatório, né? Para você fazer um reset a nível celular do teu corpo, desinflamar e desintoxicar. Balance é o nosso blend para as emoções. Então, esse balance, ele tem na composição dele óleos essenciais, sedativos, tranquilizantes e calmantes. Ele é para você ter equilíbrio emocional, e a gente sabe o quanto isso é importante para todo mundo. Então, ele vai diminuir o estresse, a ansiedade. A gente não deve ficar estressado, porque estresse baixa a imunidade, ajuda a diminuir alterações de humor, fobia, síndrome do pânico, crianças que têm pesadelo noturno, diminui hiperatividade, tá? E esse óleo essencial, realmente, ele é ansiolítico. O uso dele é tópico e aromático, você pode colocar ele no difusor, você pode inalar ele e aplicar nos pontos de pulsação, tá? Gosto muito do pulso, peito e atrás das orelhas. Nosso brief maravilhoso, o brief salva vidas, né? O brief é um blend para sistema respiratório. Então, a ação dele é realmente fazer o teu pulmão funcionar, né? Melhor. E tratar situações respiratórias. Ele tem óleo essencial de louro, eucalipto, hortelã-pimenta, melaleuca, limão, ravensara e cardamomo. A ação do nosso brief é justamente ser um agente expectorante, por conta desses óleos que compõem, que fazem parte dele,
que o eucalipto faz, por exemplo? Além de controlar essa hipersecreção, ele fluidifica o muco, né? Ajudando ali a expectorar, e ele age relaxando a musculatura dos brônquios. Então, a gente acaba aliviando ali os sintomas como asma, tosse, chiado, que quem tem asma sabe o quanto é difícil. Eu sou asmática, eu sei o que é isso, né? O hortelã-pimenta vai abrir as vias aéreas, a melaleuca vai ajudar também, né, na parte respiratória. O Brief, ele é seguro para o uso, tá? Vou arrumar bem aqui, tá? Uso tópico e aromático. Ele é seguro para usar em crianças, adultos, tá? Bebês podem usar tranquilamente, que a doTERRA ela nos assegura disso. Zengeste é o nosso blend para digestão. Então, ele tem na composição dele óleos essenciais maravilhosos que vão ajudar o teu sistema digestivo a funcionar corretamente. Tanto o gengibre é sensacional para ajudar na digestão. Tem o hortelã-pimenta, que ajuda a desinflamar a mucosa intestinal. Vai ter ali o cominho, o anis, estraganho, erva doce, coentro. Coentro ajuda a eliminar toxinas, né? Reduzir ali as toxinas, principalmente de metais pesados. É importantíssimo o coentro. E ele vai tratar situações do sistema digestivo. É muito importante a gente levar em consideração o nosso intestino. Ele é considerado o segundo cérebro do nosso corpo. É tamanha a importância dele. Se teu intestino não funciona corretamente, se ele está inflamado, você não absorve os nutrientes, você absorve toxinas, e essas toxinas caem na corrente sanguínea e geram uma inflamação no corpo total. Às vezes, uma dor de cabeça que a pessoa tem recorrente é um problema intestinal. Então, quando você cuida do intestino, você cuida do seu cérebro. E deve ser isso constantemente. Porque 70% do nosso sistema imunológico é produzido no intestino, 90% da serotonina, tá? Que é o que faz você ficar feliz, motivado, com pensamentos positivos, é no intestino. Então, já imagina se não tá bem, como não fica teu corpo e teu organismo. Então, o Zengeste, eu gosto de dizer que ele não deve ser utilizado somente para situações como azia, má digestão, refluxo, ele é incrível para isso, mas para uso diário, né? Então, após as refeições, você fazer o uso do Zengeste para fazer com que teu corpo funcione melhor, teu sistema digestivo, ajude a desinflamar ali teu intestino, tá? O uso dele pode ser tópico, né? Aplicando ali na região abdominal para aliviar dor ou mal-estar. Aromático, principalmente grávidas e gestantes, quem está com azia, quem está com enjoo, náusea, você inalar o Zengeste, ele é maravilhoso. E o interno é incrível a ação, tá? Nosso On Guard é um dos óleos essenciais que eu mais utilizo na minha casa. Ele tem na combinação dele óleos essenciais anti-infecciosos de largo espectro e que fortalecem melhor o aparelho respiratório, tá? Então, ele vai ter na composição dele óleo essencial de laranja, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Ele é seguro para uso tópico, aromático interno. Tópico você sempre vai diluir com óleo vegetal. Aromático, inalar ele é incrível, botando no difusor, tá mesmo para poder purificar e limpar o teu ambiente. E interno a gente já sabe como utilizar, tá? A composição desse óleo essencial foi tão perfeita que a combinação de limoneno, por exemplo, com o óleo essencial de canela e de cravo, a sinergia desses óleos essenciais, uma modula a outra. Então, aqueles efeitos que a gente consideraria isoladamente a canela, é irritante, é isso, nessa composição, nessa sinergia, é incrível e é perfeita e é segura para utilizar, tá? Deep Blue é uma mistura de óleos essenciais anti-inflamatórios e analgésicos. A doTERRA pegou os melhores óleos essenciais para aliviar a dor. Então, é para quem sofre de artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, problemas de coluna, pessoas que fazem atividade física, utilizar antes e após a atividade física, é incrível a ação do Deep Blue, e esse óleo é somente uso tópico, tá? Então, é para você aplicar topicamente na pele, fazendo massagem na região onde você sente dor. Você pode, por exemplo, combinar Deep Blue e copaíba, tá? Existe estudo mostrando que a massagem com Deep Blue e copaíba, para quem tem artrite reumatoide, é impressionante. Então, aqui eu falei sobre os 12 óleos essenciais que compõem a nossa farmacinha natural, e aqui eu quero mostrar para vocês que é possível fazer, né, uma rotina saudável, tá? Com os óleos essenciais, de uso diário, para você ter realmente aquela tua rotina, tá? Então, vamos lá. Pela manhã. Isso aqui é uma rotina que eu montei, desculpa,
para que você possa incluir os óleos essenciais, independente da situação de saúde que você tenha, ok? Então, de manhã, acordei, eu vou inalar o Balance, tá? Para quê? Para eu já começar o dia com equilíbrio emocional. Então, você já começa o dia bem. Ariadne, eu quero ficar mais acordada, mais em alerta. O Balance, ele me deixa muito tranquila. Então, você vai pegar o nosso Peppermint para inalar, tá? Após o café da manhã, essa aqui é uma receita, um protocolo que eu gosto de dar, que a gente aprendeu com o Dr. Hill, tá? Então, você pode utilizar na cápsula ou no mel, 2 gotinhas de copaíba, 2 de On Guard, 2 de frankincense. Se você quiser, você pode colocar o lemon dentro da cápsula, mas eu gosto de fazer a cápsula com On Guard, frankincense e copaíba. E na minha água, eu acrescento o lemon, tá? Eu tô falando bastante. E aí, esse protocolo é para fazer um reset a nível celular, tá? Então, vai desintoxicar, vai desinflamar. Só um minuto. Voltei. E aí, se você faz suplementação de alguns produtos nutricionais da doTERRA, é o momento que você pode utilizar também. Antes do treino, você vai fazer o quê? Você vai inalar o hortelã-pimenta. Eu adoro a combinação de peppermint com tangerina, tá? Mas você pode começar com o hortelã-pimenta, vai treinar, leva o seu hortelã-pimenta na bolsa, numa bolsinha, pega ele uma gotinha na mão, inala, porque esse óleo essencial ele vai abrir ali, né, melhorar a tua capacidade respiratória, você vai fazer o teu exercício muito melhor, tá? E se você leva a garrafinha de água, você pode também colocar 2 gotinhas de peppermint, né? Ou peppermint com tangerina, ou peppermint com lemon, ou tangerina com lemon, mas coloca um desses óleos essenciais na tua garrafinha, porque eles vão ajudar também no sistema linfático, tá? À tarde, após o almoço, você vai fazer o quê? Você vai usar Zengeste. Lembra que eu falei que é importante você utilizar o Zengeste após as refeições? Principalmente almoço e jantar. Geralmente são as principais refeições. Então, você vai usar 2 gotinhas do Zengeste na água, na cápsula, né? Para poder fazer ali melhorar a tua digestão. E geralmente, após a refeição, a gente fica um pouquinho mais, né, lento. E aí você pode, mais uma vez, inalar o hortelã-pimenta com a tangerina. Se você está trabalhando, você coloca no seu difusor próximo a você a combinação desses 2 óleos essenciais para melhorar o teu cérebro, para te trazer mais foco, para te deixar mais acordado, para te trazer melhorar o teu humor. Então, você vai usar esses 2. À noite, você já vai preparar o seu organismo, né, o seu corpo para o sono. Então, a gente pode contribuir para uma higiene do sono. Eu acho interessantíssimo massagear, por exemplo, as pernas com creme neutro da doTERRA, que é maravilhoso. E aí, nesse caso, você pode, né, acrescentar ou lavanda, ou Balance, ou Deep Blue, fazer ali a massagem nas pernas. Eu passo muito essa receitinha para as pessoas, você pode fazer um escalda-pés, porque você já passou o dia todinho andando, né? Desculpa. Passou o dia todinho andando, as pernas acabam inchando, né? Muitas pessoas têm problema de circulação, e eu gosto muito de fazer o escalda-pés. Imagina você pegar uma bacia, né, com água morna, você pega o sal grosso, sais de Epsom, coloca ali 2 gotinhas do Deep Blue e joga na bacia com água morna. Coloca os pés ali e você sente a sensação incrível. Após o jantar, você vai fazer o quê? Você vai usar novamente a combinação de On Guard, copaíba, frankincense e o lemon. Então, são 2 vezes ao dia, após o café da manhã e após o jantar. E aí você vai preparar o seu ritual de sono. Você vai escolher os óleos essenciais que você gosta, porque é uma questão de identidade olfativa, né? E também de percepção. Usei a lavanda, já dormi maravilhosamente bem. Ariadne, eu quero combinar com algum óleo essencial. Então, você pode colocar num difusor, né? Balance com lavanda, lavanda com frankincense, lavanda com tangerina é maravilhoso, né? E aí você vai ajudar o seu corpo a, de fato, entrar no sono profundo, no sono REM. Então, você percebe que aqui eu coloquei alguns óleos essenciais do kit num dia, né? Um dia com óleos essenciais. Você pode, por exemplo, colocar a sua rotina de skincare.
Você pode fazer uso da copaíba, da melaleuca no seu rosto, né? Se você tem alguma situação de espinhas, de acne. Ariadne, eu quero dormir e fazer o meu skincare, você pode colocar, por exemplo, frankincense com lavanda no óleo de coco e aplicar no seu rosto antes de dormir. Como você pode acrescentar a linha skincare da doTERRA, que é a linha Verade, que é fantástica. Então, é possível com um dia, né, uma rotina diária de óleos essenciais, você viver esse estilo de vida com os nossos olhos. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que é importante que você faça a avaliação de bem-estar. Geralmente, eu faço a avaliação de bem-estar com as pessoas que iniciam, mas as próprias pessoas podem fazer a sua avaliação de bem-estar, porque a doTERRA nos oferece, né, todo um aparato. Nós temos um Guia Viva, que é um material oficial da doTERRA, onde ali, além de te mostrar várias outras opções de uso de óleos essenciais no seu dia a dia, no café da manhã, na atividade física, na higiene pessoal, nos cuidados com a pele, com o corpo, né? Ele te mostra como você montar o seu protocolo, a sua rotina. Essa que eu trouxe para vocês é uma rotina básica, né? Independente da situação de saúde que você tenha. Mas o que é avaliação de bem-estar? É mostrar para as pessoas que a gente pode sim fazer um protocolo para aquela situação específica. Então, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção que a avaliação do bem-estar, a gente já sabe qual é o nosso livro de referência, ali em cima está explicando, né? Você colocar o seu livro de referência ou o aplicativo que você vai utilizar. Então, já te dei as duas ferramentas que vão te auxiliar a montar a sua rotina de uso dos óleos essenciais. É importante que você monte, né, escreva aqui as suas 3 principais situações de saúde, as prioridades que você quer. Aliás, tem muito mais prioridade. Bote, mas pelo menos 3. Todo mundo tem pelo menos 3 prioridades para resolver. Se não é com você, é com seu filho, com a sua filha, com seu marido, é com a sua mãe ou com seu pai. Aqui no próprio material fala para você se comprometer por 90 dias. Então, não é achando que vai ser da noite para o dia. Tem coisas que quando você utiliza o óleo essencial, você tem resultado imediato. Mas tem situações que você vai ter que adaptar. Então, eu quero que você se comprometa por pelo menos 90 dias, usando corretamente os óleos essenciais, fazendo o protocolo diariamente corretinho, tá? E aí, quais são as soluções naturais que você vai ter? Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, imagina que uma pessoa aqui na sala, ela tem insônia, ela sofre de insônia, aí eu vou escrever aqui, ó, no 1, insônia. Os objetivos dentro de 90 dias: dormir bem, ter uma noite de sono tranquila, acordar menos cansada. Esse é o objetivo dela. E aí, quais são as soluções naturais que ela vai utilizar, né? Quais são os óleos essenciais que ajudam a melhorar o sono? Você vai sempre dar prioridade para os 12 principais óleos essenciais, tá? Mas vão ter situações que você pode falar para a pessoa ou colocar no seu protocolo óleos essenciais que você vai conhecer também. Outros óleos essenciais que são mais efetivos. Então, por exemplo, para insônia, quais são os melhores óleos essenciais? Lavanda, frankincense, balance, outros, Serenity, eu gosto demais do Adaptive, Peace, do Kit Emotional, por exemplo, também ajuda bastante. Então, você vai colocar aqui quais são as soluções naturais que você já tem e as que você precisa. Então, se você iniciou com os 12 óleos essenciais, você já tem lavanda, frankincense e balance. Quais são as outras que eu não tenho? Então, essas que você não tem ainda, você vai colocar no seu próximo pedido. Então, uma segunda situação de saúde, o meu filho sofre de rinite alérgica. Quais são os óleos essenciais? Quais são o objetivo dentro de 90 dias? Reduzir as crises alérgicas, melhorar a respiração, diminuir a incidência de tosses ou de espirros, por exemplo. Quais são as melhores soluções naturais? As que estão nos 12 óleos: peppermint, copaíba, Brief, On Guard, melaleuca, são os que eu indico. Ariadne, tem algum outro óleo essencial que não tem no kit que pode ajudar nessas situações? Você vai lá no materialzinho e você pode acrescentar. Um outro exemplo, né? A pessoa, ela sofre de cólica. Uma mulher sofre de cólica menstrual. Do kit, dos 12 óleos essenciais, quais que você indica? Lavanda, peppermint, o próprio Zengest e o Deep Blue. Ariadne, quais são os outros que não estão no kit? Claricalme, Clarisage, né? Então, você vai colocando. Esses que eu não tenho, você vai incluir no seu próximo pedido. Então, você acaba observando que você vai montando ali
o seu próximo pedido, o seu LRP inteligente, que são os óleos essenciais que de fato você precisa e que agora você sabe que precisa ter. E aí, você já vai incluir no seu próximo pedido, no seu próximo LRP. E aí você vai, junto com essa rotina que eu coloquei básica, diária, introduzir os óleos essenciais. Então, por exemplo, se eu já sei que eu sofro de insônia, e na minha rotina lá já tem explicando como melhorar a minha rotina do sono, fazendo a higiene do sono, já está ok. Ah, eu tenho a rinite alérgica, como que eu posso acrescentar, né? Já estou usando um guarde, já estou usando limão, por exemplo, vai ajudar. Coloca um brief para você inalar ao longo do dia, 1 ou 2 vezes ao dia. Então, esse aqui, você vai montando o seu protocolo, a sua rotina personalizada. E aí você vai observar que você fazendo tudo corretamente, você vai ter o resultado esperado, você vai ter a experiência que a gente quer que você tenha e você vai estar apaixonado pelos óleos essenciais. E, naturalmente, quando a gente usa um óleo essencial da maneira correta, quando é bem orientado e a gente tem resultado, naturalmente, a gente compartilha com mais pessoas. A gente quer levar essa bênção para mais pessoas. Gente, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês. Agradeço demais o convite.